Fala, gente! Voltamos aí com o nosso quadro de universo alternativo, dessa vez com Sword Art Online. Pra quem não viu esses quadros, eu já fiz com Hero Academia, ela dá um bom exemplo de como é que ele funciona. Tem 2 vídeos separados com alterações enormes que eu fiz em Hero Academia, que eu acho que melhorariam a história. Aqui eu vou fazer com Sword Art Online, alterações bem grandes também, mas que tem a ver com a história, como eu vou demonstrar aqui. E, ao meu ver, tornariam ela um negócio diferente e muito melhor. Principalmente as alterações e reviravoltas que vai ter com o Kirito. Então assistam aí e decidam se vocês concordam ou não, que essas alterações seriam muito benéficas para a história. E como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 500 acumulados e toda semana. Você ganha vários novos, tem vídeo para tudo que é gosto e, claro, o mais importante, você vai estar apoiando mais ainda o meu trabalho, então quem já é membro ou pretende se tornar, muito obrigado. E quem não puder, sem problema, só dá um like aí, que dá uma baita de uma ajuda, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e aperte aquele sininho, para não perder nenhum vídeo. E bom, gente, vamos lá. Eu vou primeiro alterar a Asuna. E as alterações dela vão levar a uma reviravolta que vai mostrar as alterações do Kirito, que eu provavelmente vou deixar para uma parte 2 desse vídeo. Porque se eu fizer tudo aqui, vocês vão ganhar um vídeo de 30 ou 40 minutos, vai ficar muito grande. Principalmente o Kirito, que tem várias alterações, aí toda uma explicação para as alterações que eu fiz nele, que eu acho que muita gente vai gostar. Mas antes, vamos a Asuna. Então vamos ajeitar algumas coisinhas. A Asuna tem problema com os pais, isso é revelado desde o começo, mas eu vou aumentar um pouquinho esses problemas. Porque ela tem um pai que não tá nem aí pro que ela quer. O pai dela decidiu, por exemplo, que vai casar ela com esse cara aí. Isso inclusive é revelado, mas só na segunda parte do anime, quando o Kirito sai daquele mundo lá. O Sugo é o noivo da Asuna, que o pai dela quer obrigar ela a casar, porque ele seria o herdeiro da empresa, quem ele vê como o melhor herdeiro possível para a empresa. Então, ao invés de deixar a filha dele assumir a empresa, que seria viável, se ela quisesse, não. Ele quer garantir que a empresa vai continuar na família, colocando um cara para se casar com a Asuna, mesmo contra a vontade dela. Então, o pai dela já é uma pessoa que você não gosta de jeito nenhum. E a mãe dela é mega rígida com estudo e tal. Não valoriza mais nada, ela só tem que estudar igual uma condenada. Não pode ter amigos, não pode sair, nada. Tem que ir da casa pro colégio, do colégio pra casa e só estudar igual uma alucinada. Então a Asuna vive muito, muito estressada. Porque a vida dela é um inferno. Ela é rica e tal, a família dela, mas ainda assim ela vive no inferno diário, com os pais dela, que ela detesta. Mas não tem muito o que fazer contra eles. Ela tentou, inclusive, já fugir de casa, mas localizaram ela e aí botaram uma segurança junto dela para ficar perseguindo ela até o colégio e voltando do colégio. Então ela vive basicamente uma prisão domiciliar, é um negócio extremamente sufocante para ela tá pirando. E dá algumas dicas na história, numa hora que mostra ela meio ofegante na cama, umas cenas ali que você não entende 100%. Tem algumas imagens também, no caso do quarto dela, que se você reparar muito bem, você vai notar algumas coisas meio estranhas aparecendo ali, mas ela faz alguma coisa para tentar dar uma escapada disso. Você só não entendeu exatamente o que é. É um negócio ali que te deixou muito confuso em algumas cenas. Isso vai ser proposital, porque vai vir uma reviravolta quanto a isso depois, ou a grande revelação. Alguns já devem ter descoberto o que exatamente ela fazia como válvula de escape, mas eu vou entrar em detalhes sobre isso depois. O ponto é que outra válvula de escape dela era jogos. Ela entra basicamente nesse mundo aí e esquece por um tempinho minúsculo os problemas dela. Só que ela tem que jogar escondida da mãe ainda, porque se descobrir que ela tá jogando, então ao invés de estar estudando, a mãe dela vai proibir isso também. E ela consegue aí contrabandear, por assim dizer, um daqueles óculos de realidade virtual de Sword Art Online, porque ela ficou maravilhada com a ideia quando ela viu o anúncio na TV, no caso que você entra realmente no mundo, é uma imersão maior ainda. Ela poderia se sentir uma outra pessoa, se libertar daquela vida aprisionada dela. Então ela ficou totalmente fascinada com a ideia, e aí conseguiu pagar um estudante lá do colégio dela para comprar para ela, e ela levou lá na mochila dela, no caso sem a segurança que fica vigiando dela descobrir. E, bom, ela acaba usando esse óculos e acaba presa nesse mundo. Como começa a história, um bando de gente que pega aí na estreia, no caso, esse óculos de realidade virtual, acaba presa nesse mundo. 10 mil pessoas nesse mundo de realidade virtual. Só que o ponto é, a Asuna gostou disso. Porque ela saiu daquela vida horrível que ela tinha para uma vida livre. Ela é uma aventureira agora. Só que o problema é que ela é meio iniciante na coisa toda lá. Então ela acaba quase morrendo várias vezes.
Só que ela fala lá que prefere morrer naquele mundo, ela pensa isso, que pra ela é melhor morrer naquele mundo do que voltar pro mundo real. É o nível de desespero que ela tá com a situação que ela tava no mundo real. Mas bom, tem uma hora lá que ela tá pra morrer, porque ela exagerou, lutou contra criaturas demais. E aí o Kirito aparece pra salvar ela e os dois começam a interagir a partir daí. E vai ter coisas similares ao que você viu no anime ou na história principal, onde os dois derrotam juntos lá aquele boss do primeiro andar e começam a interagir cada vez mais a partir daí. E ela tá se apaixonando por ele, ela tá achando isso pelo menos, porque ela sente falta de estar perto dele quando tá sozinha no quarto, algo parecido, ela tá sempre pensando nele. Então ela começa a achar que é aquele negócio que ela leu em várias histórias, que ela tá apaixonada de verdade por ele. Só que ela tá na dúvida como exatamente ela toma a iniciativa. E aí aparece uma outra garota, essa aí, que no caso é toda boazinha e tal, aquela personagem mais inocente, mas que é salva pelo protagonista também, e depois disso gruda nele lá e vira dependente dele. A Asuna até conversa com ela que aquilo é errado, ao invés de ficar uma dependência dele, ela devia tentar ficar mais forte, igual a Asuna tá fazendo. Ela tá pedindo ajuda a ele, então em várias situações os dois estão juntos, mas ela tá ficando mais forte, inclusive famosa naquele mundo lá como uma guerreira muito poderosa. E bom, essa personagem aí não tá indo por esse caminho, ela achou um cara pra proteger ela e não quer desgrudar dele, basicamente porque ele mantém ela salvo. Então a Asuna tá incomodada com isso, e porque ela também tá dando avanço em cima dele lentamente, o que leva a Asuna a tomar uma atitude radical e se declarar pro Kirito, que fala que também gosta muito dela, se declara pra ela também, e a partir daí os dois começam a namorar muito antes do que na série principal, que demorou 70 e poucos andares, aqui em mais ou menos 4 a 5 andares que eles passaram. Isso acontece, ela se declara pra ele e tal, eles começam a namorar. E a outra garota fica morrendo de inveja depois disso, porque a Asuna não perdoa não, ela fica demonstrando até, os dois se beijam na frente dela e tal. Inclusive, os dois começam a mandar ver, porque não tem essa enrolação toda não tem aquele sistema de que tem que botar um sistema lá pra liberar isso, que é secreto e tal, não. Muita gente sabe disso. Inclusive, tem vários homens e mulheres que se dedicam a isso dentro do mundo. Até porque eles acham que não é o corpo de verdade deles e tal, então eles não estão nem aí. No caso, tem várias mulheres que se vendem realmente nesse mundo pra conseguir dinheiro, porque nesse mundo não tem como você sobreviver sem conseguir dinheiro, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer algum trabalho, alguma coisa lá pra ir ganhando dinheiro, pra poder se sustentar aí, porque se você chegar a um limite lá de tempo sem comer, você morre também. Então na série original não tinha isso. Na série original era super de boa e tal, você pode ficar numa cidade e não fazer nada. Aqui não, você ficar fazendo isso, você morre. Então eu aumentei um pouquinho o level das coisas. Outro sistema que mudou, não é esse negócio aí de, no caso, não sentir dor, no caso esses cortes aí que parecem virtuais, não. O mundo é igual ao de Alicization, Sword Art Online Alicization, o mundo tenta emular um mundo real. Obviamente com coisas de fantasia no meio, então tem magia, tem aquelas espadas que brilham, etc. Mas ainda assim, o sistema tenta emular com perfeição a realidade. Então tem sangue, eles sentem dor. Obviamente isso não estava ativado no começo, não era propaganda do jogo, mas o cara que criou o jogo ativou isso de propósito, porque ele queria emular um mundo de fantasia real. Era o grande propósito dele. Então, é um mundo bem mais difícil do que o mundo de Sword Art Online, já vale dizer. Em um mundo desse tem gente, obviamente, que vai tentar um caminho que acha mais fácil, então alguns homens lá começam a se vender também, e mulheres. Porque não dão grande valor, é um corpo virtual mesmo, não é meu corpo de verdade, mas tem alguns lá que não acham uma boa ideia porque pode afetar eles no mundo real depois, se descobrirem isso de alguma forma e tudo mais. Mas bom, Kirito e Asuna mandam ver na série principal também, e embora tentem esconder isso, eu fiz até um vídeo de desabafo a respeito, como tentaram esconder na série principal, embora seja um negócio que acontece no original mesmo. E bom, aqui isso acontece e acontece de forma que não tenta esconder. Não é aquele negócio que fica mega explícito, super pesado, virar um hate hardcore, não é essa ideia. Mas ao mesmo tempo vai ficar muito óbvio o que acontece, devido a várias coisas que eu vou explicando aqui. Quem quer uma comparação seria com Mushoku Tensei. Em Mushoku Tensei tem isso, existe sexo, basicamente, mas não é um negócio que a série fique focando de forma explícita sem parar, mas deixa descarado. Que existe nesse mundo aí, os pais do protagonista fazem, uma elfa faz, muita gente faz. Então, é um elemento que existe na história. E aqui é a mesma coisa, é o mesmo modelo. É um elemento que existe na história e a história não tenta esconder, mas ao mesmo tempo não tenta ficar focando nisso o tempo inteiro. Não é o propósito. Então, Kirito e Asuna, manda ver direto aí.
E bom, depois da primeira vez do Kirito e da Asuna, ela adorou o negócio, então começa a exigir dele sem parar. De forma que o cara tá meio morto em alguns dias aí, porque às vezes eles estão numa floresta e tudo mais, e ela quer ali mesmo. Então a Asuna deixa bem descarado que ela gosta muito do negócio e às vezes faz pra provocar essa aí, que tá com eles ainda. No caso, às vezes ela tá perto e tal, às vezes tá no quarto ao lado de um hotel que eles estão, e ela faz bastante barulho de propósito, só pra essa escutar. Então a Asuna liberou uma personalidade que ela não tinha no original, essa mais provocativa e tal. E gostar bastante do negócio, embora no original deixe claro lá que eles têm uma baita intimidade, então não tô tirando do nada isso aí. Inclusive, não só não veio do nada, como é revelado depois, que ela fazia isso, no caso, com ela mesma, antes. As tais cenas do quarto dela, que eu falei, que no caso mostrava de vez em quando algumas partes do quarto, e muita gente não ia notar que tinha um negócio escondidinho ali, eram alguns brinquedos, que mostravam quando ela abria a porta do armário, por exemplo, no fundinho ali do armário tinha um brinquedo daqueles. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu tenho que manter esse vídeo, no caso, para todas as idades, o que é um tanto quanto complicado com o tema. Mas você vê várias dicas ali no quarto dela, inclusive, algumas expressões dela e tudo mais que mostrou no começo. Antes de dormir, mostrou o rosto dela meio avermelhado, ou no caso, ela ofegante e tal. Era basicamente ela, com ela mesma. Eu vou deixar assim pra ficar leve. Mas ela fazia isso direto. E depois que teve a primeira vez com o Kirito, meu Deus, ela achou muito melhor e não quis parar mais. Então a Asuna adora o negócio. E gosta de provocar as adversárias com isso também. Inclusive, a história dela com essa garota aí chega a um ponto mais complicado, onde a garota, já desesperada de ciúme, no caso, pede pro protagonista terminar com ela, no caso, de ficar com ela ao invés disso, senão ela vai pegar e se suicidar, ela ameaça ela que vai se suicidar. E pra surpresa dela, o Kirito fala que se ela quiser mesmo, fique à vontade, porque ele não vai terminar com a Asuna por causa dela. Ele gosta de verdade dela, e a garota tem um treco depois disso. E bom, depois disso a garota volta e pede desculpas tanto ao Kirito quanto à Asuna, e aí continua andando com eles. E aí em uma dungeon, eles acabam numa situação muito complicada, e tá a Asuna e ela pra morrer, e ela acaba se jogando lá pra tentar salvar a Asuna, pra surpresa até dela, porque ela pensou que a garota detestava ela. E bom, vai o Kirito lá tentar salvar as duas, que estão prestes a morrer, e ele opta por salvar primeiro a Asuna, que está num estado pior. E aí depois ele vai tentar salvar a outra, mas não dá tempo. Ela acaba morrendo. Inclusive a Asuna até se sente mal por ela, porque provocou tanto ela, mas no fim das contas, ela não era tão ruim assim. Então, aqui eu quis fugir daquele clichê de que a garota, que é a adversária, tá sempre tentando armar pra outra e tal, e como ela não é protagonista, ela ia estar sempre tentando fazer alguma coisa contra a Asuna, aqui ia fugir desse clichê. Ela não era uma pessoa ruim, tava com inveja, tal, ciúme da Asuna com certeza, mas não era uma pessoa ruim no fundo. Mas não era muito útil também, ela era muito fraca e não tá tentando evoluir, diferente da Asuna, que tava tentando se virar. A Asuna supera a situação bem rápido, já que ela nem ligava tanto pra garota, e embora tivesse alguma ligação, já que ficou muito tempo com eles, mas o Kirito ficou bem mal, já que a garota lembrava muito a prima dele, era o motivo até dele deixar ela ficar junto com eles. A Asuna já tinha proposto, no caso, eles se afastarem dela, já que era só um peso morto que eles estavam carregando, ela não ajudava muito eles, mas o Kirito mantinha ela por perto lá porque tinha esse apego dela lembrar muito a prima dele. Então a morte dela acabou deixando ele bem mal. A Asuna, para tentar ajudar, foi até atrás de uma quest, onde dizia que dava um item que podia ressuscitar as pessoas, mas o item, quando ela descobre lá, na verdade só consegue ressuscitar uma pessoa morta a menos de 10 segundos. Então seria útil ainda para eles no futuro, provavelmente, para alguma situação de emergência, mas não adiantava nada para tentar ressuscitar alguém que já morreu há vários dias. Então a garota morreu mesmo, mas com o tempo, o Kirito acabou superando. E mais à frente na história, o Kirito aceita fazer uma missão para essa garota de ressuscitar o bicho de estimação dela. Para fazer a missão, você tem que ir numa quest sozinho, não pode ir em grupo, e a quest é extremamente difícil. Tem bichos muito fortes nela. Tanto é que o Kirito é a única possibilidade dela de conseguir completar essa quest. Inicialmente ele não quer aceitar, mas ela oferece um dinheiro absurdo para ele, e ele, como está tentando conseguir dinheiro para comprar uma casa para ele e para a Asuna, que é um negócio extremamente caro nesse mundo, acaba aceitando a missão. E aí ele segue lá, a Asuna não pode ir junto com ele, mas ela fica meio desconfiada dessa garota.
Ela já tinha escutado uns boatos sobre ela, que ela, no caso, tá sempre pedindo ajuda pro pessoal mais forte e tal, se fazendo de coitadinha. E ela começa a ir atrás de vários caras ali, que são basicamente gados dela, e descobre que ela controla basicamente uma guild de caras lá que ficam bajulando ela. E ela vai até a garota e ameaça ela, pra ela deixar o Kirito em paz, no caso, não envolver ele nessas tramóias dela, porque muita gente até que se recusou a fazer o que ela queria, ela botou esses gados dela aí pra ir atrás da pessoa e elas desapareceram às vezes. Então tem uns casos bem sinistros envolvendo ela. Então a Asuna ameaça ela fica morrendo de medo e tal, porque ela não é muito forte. Ela diz que assim que o Kirito voltar dessa missão que ela deu pra ele, ela não vai mais se envolver com ele. E a Asuna acha que resolveu o problema. E enquanto isso tá o Kirito fora lá, numa missão pra tentar recuperar a criatura da garota. E a Asuna tá treinando lá na floresta, enfrentando algumas criaturas, e do nada aparece um bando de caras atrás dela, tentando matar ela. Foram enviados por essa garota aí. Era basicamente os gados dela lá, no caso, cumprindo ordens. E, bom, a Asuna enfrenta eles e consegue derrotar todos eles. Ela, inclusive, teve que matar eles, que era um negócio que ela nunca fez antes. Então ela fica trêmula pra caramba lá, meio desesperada, mas ela fez pra sobreviver. E é legal isso porque não veio ninguém pra salvar ela. Ela é forte o bastante pra um bando de caras e tentar atacar ela e todos perderem. Ela ganhou. No caso, ficou por pouco lá com o tiquinho de vida, mas ganhou. E, bom, depois disso ela volta pra casa e se encontra com o Kirito, que já voltou lá da missão que ele tava pra garota. E aí ela conta tudo pra ele, ele parece surpreso com a situação, e depois disso eles vão até a garota no dia seguinte procurar por ela, mas não encontram ela em lugar nenhum. Inclusive, aquele pessoal, no caso, que era fã dela e tudo mais, também tá desesperado procurando por ela, mas ela parece que desapareceu. E depois disso, ela não é mais vista na história, volta a passar o tempo e tal, e a garota simplesmente sumiu. Vira um mistério o que exatamente aconteceu com ela. Obviamente vai ter uma resposta a esse mistério, mas é pra parte 2 da história. E envolve basicamente um grande plot twist. Bom, outra personagem aí de Sao é essa aí, que vira ferreira do Kirito e da Asuna, e ela tem uma queda pelo Kirito. Eu não tô mudando isso do original, tem um bando de mulher querendo ele. Mas o que eu mudo é que a Asuna é muito mais incisiva em não deixar as outras mulheres fazerem o que querem lá se aproximando dele. Ela é bastante ciumenta, não daquele modo mega exagerado que não deixa ele chegar nem perto de outra mulher, mas ela defende o território, não é passiva igual no original. Se não ficou óbvio ainda o que eu tô fazendo aqui, eu tô deixando o mais óbvio possível o objetivo. A Asuna não é aquela passiva e tal que deixa, no caso, o bando de mulher ficar se roçando no cara dela, ela defende o território dela. E tem essa mania de adorar provocar as rivais, jogar na cara. E, bom, vai seguindo a história e a Asuna nota uns negócios estranhos com o Kirito ao longo do tempo. Ele desaparece frequentemente à noite. No caso, os dois dormem juntos e tal, e em teoria ele devia estar cansado pra burro depois, no caso de tantas vezes, mas de madrugada lá ele desaparece. Lá para as 3 da manhã ele some e às vezes volta quando são mais 8 da manhã, às vezes demora um dia inteiro para reaparecer. Então ele dá uns sumiços. A Asuna, com o tempo, começa a achar isso esquisito, porque ocorre há muito tempo, há mais de ano aí, desde que ela conheceu ele, no caso, nos vários andares pelos quais eles passaram. E quando ela questiona ele sempre diz que está indo treinar, está indo enfrentar monstros aí de madrugada. Então ela acredita nele, inclusive pede para ir junto, e ele leva ela em algumas vezes. Só que não leva todas. Em algumas ela pede pra ir junto e ele fala que não e tal, porque vai pra um local cheio de criaturas fortes e ele tá com medo que ela se machuque. E aí ele some lá e ela começa a ficar com a pulga atrás da orelha em cima disso. É um negócio meio estranho. Outra coisa estranha é que o Kirito também parece que às vezes sabe as habilidades dos bosses. Eles vão enfrentar um boss ou uma criatura nova e o Kirito parece saber as habilidades da criatura antes deles enfrentarem a criatura. Quando eles chegam lá, ele já parece prever tudo que ela vai fazer. E ela começa a achar isso muito esquisito. E, bom, depois dos dois ficarem bastante tempo juntos, o Kirito acaba revelando pra ela como exatamente ele faz isso, mas eu vou deixar isso pra parte 2 do vídeo. E, bom, em um determinado momento, a Asuna não aguenta mais esse negócio dele sair à noite, e ela consegue seguir ele, sem ele notar, porque ela já tentou outras vezes, mas quase sempre ele nota que ela tá seguindo ele e consegue despistar ela. Mas dessa vez ela armou tão bem a situação que ele não tá notando, e ela vai perseguindo ele lá, até que finalmente descobre por que ele saía à noite. E, bom, ela fica bastante chocada. Eu não vou, obviamente, revelar que isso vai ficar pro plot twist no próximo vídeo, onde eu vou trocar para o ponto de vista do Kirito, e aí alguns mistérios que eu deixei em aberto, inclusive, no ponto de vista da Asuna, vão ser resolvidos aí. E vai ter uma baita de uma reviravolta, que eu acho que muita gente não vai esperar.
E bom, gente, comentem aí o que vocês acharam, gostaram? Eu basicamente fiz mudanças na Asuna, usando de muita coisa que já tinha no original, então meio que faz sentido até. Essas mudanças seria algo crível e tornaria, ao meu ver, pelo menos, a personagem melhor e mais interessante. Eu mantive os pontos fortes dela e reforcei os fracos, pelo menos foi como eu vi a coisa toda. Mas a mudança maior vai vir com o Kirito aí na próxima parte. E bom, gente, é basicamente isso. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem o like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda. Apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.